A gente vai começar agora com o objetivo, e nada do que eu vou dizer daqui para frente é novidade para ninguém. Todo mundo aqui está cansado de saber, a gente só vai reunir os conceitos, alguma coisa, relembrar na cabeça de vocês, para que a gente possa trabalhar e daqui para frente ser melhor. Porque o nosso objetivo é ser melhor cada dia, tá? A gente vai mudar essa cultura, é isso que a gente espera de vocês, que mude a cultura, que pensem diferente, que parem o trabalho, é tudo isso que a gente tem, construção com vídeo, né, com o nosso diretor falando, com o resto das apresentações que a gente tem para hoje. E como é que a gente vai mudar isso, né? Vocês têm um trabalho muito grande, né? Que vocês são líderes a bordo. E esses líderes que precisam gerenciar pessoas, que é muito complicado. Eu sei que você é alguém que está com saudade da família, é outro que queria falar com alguém que não está ali naquele momento, ou brigou com outra pessoa e não quer trabalhar com ele, né? E vocês têm milhares de conflitos de pessoas, que eu acho que é a parte mais difícil, que é gerenciar as pessoas a bordo. E 90% dos acidentes são por falha humana. Então, eu acho que é um gargalo imenso aí que a gente precisa tratar. E a indicação, que quem me falou desse curso foi o Herbert, de CRM, que a Sinoventio começou a fazer, e ele foi muito bom para me dar esse feedback de entender isso, né? Que a gente tem pessoas que a gente não consegue tratar com números, com estatísticas, né? E a gente tem que gerenciar todos esses conflitos. Então, eu preciso que vocês pensem no lado humano das pessoas e gerenciem todos esses conflitos, que é o que vocês têm que fazer, vocês não têm como fugir disso. Desenvolvimento de pessoas, né? Isso aqui hoje é um desenvolvimento de pessoas. A gente está trazendo para vocês conhecimento, novas formas de pensar. A gente tem também a matriz de competência, que é onde tem os cursos que vocês precisam ter para estar a bordo, né? A gente tem um centro de treinamento com o Mário, que está desenvolvendo vocês na parte de DP. As reuniões de pré-embarque, que a gente traz vocês, consegue passar uma série de informações, porque vocês estavam em casa, às vezes, e precisa entrar no clima de estar embarcado, né? E a gente fica em casa, às vezes, sem saber o que está acontecendo, se rolou um acidente importante ou algum comunicado importante das pessoas. Tudo isso vai ser passado no pré-embarque. E a gente teve o curso de NR a bordo, que eu acho que trouxe uma gama de conhecimento muito grande para vocês, que a gente não tinha isso há muito tempo. E eu recebi uma série de e-mails dizendo: eu não sabia que este trabalho a bordo precisava de trabalho a quente. Então, novidades que a gente, às vezes, esquece com o dia a dia, né? Então, por isso que a gente está sempre treinando. E os cursos de NR são renovados anualmente. Então, você vai fazer sempre vocês terem que lembrar dos conceitos. A terceira parte é o apoio da alta administração. A gente tem um vídeo aqui que vai passar essa informação para vocês. Just in case there's been a misunderstanding, just in case somebody hasn't made it clear, it's time for a reality check. This is a reality check about what it will take for you to work in our marine vessel, especially any marine vessel that's contracted to Shell. You need to do your job and cooperate with others, sure. But there's something that's more important than that, and that is that you must work safely. Yeah, you might be saying, I've heard the safety message before. Well, just in case you haven't fully believed it up to now, we're here to tell you, believe it. Believe it. We're the CEOs of the companies you work for, and we're here to tell you we are serious about safety. We don't want you to get the job done first and worry about safety second. We want you to worry about safety first and get the job done second. You will never, ever be penalized for putting safety first and progress second. Never. 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 Have you ever heard the term Goal Zero? Goal Zero means that we will work in a way that causes no harm to people. No harm to the environment. No harm to people means no one gets hurt, even the slightest injury. No harm to the environment means no spills of any kind. Goal Zero is what we pledged to Shell, and it's what we pledge to you. In fact, each of us has a Goal Zero pledge for our individual companies. That's how serious we are about Goal Zero. At Barry Graham Oil Service, we pledge to do what we can to provide a workplace that protects the environment as well as our employees' health and safety.
We believe a true safety culture exists only when each individual believes he or she can improve safety and protect our environment. Our Goal Zero pledge is to ensure each individual's strong participation in a safety culture. Our Goal Zero pledge is to ensure that our employees go home safely at the end of each day and absolutely no harm to the environment. Our Goal Zero pledge is no harm to people, assets, and the environment. We at Tidewater are dedicated to the idea that no job is so important that it cannot be done safely, and that each individual has the right and the responsibility to shut down any job that he or she feels is unsafe. We, the management of Ottawa Candies, believe all accidents are preventable, and each of us has personal responsibility for our safety and others, both on and off the job. No job is done well unless it is done safely. I have a moral obligation to you for your safe return home. I pledge to be united in one goal, Goal Zero, through communications that all accidents are preventable, whether at home, during transit, or on board our vessels. Safety has always been the foundation of Hornbeck Offshore's culture. Safety is more than something we do. It is and must remain something we are. Whether we are at work or at home, our very lives, the lives of our co-workers, and our families' livelihoods depend on it. No job is so crucial that our company will not take the time to complete it safely and pollution-free. It is imperative that each employee and contractor of the company understands the personal responsibility each of us has for our own health, safety, and security in the protection of the environment. My Goal Zero pledge is to work to get the Goal Zero message down to the folks working at the coalface and help them understand we care about them and truly do not want them to get hurt. Those are our pledges. Now, here are your action items. Plan the work so that there's no harm to anything. Follow the plan, or stop the work. Stop the work, fix the plan, avoid the harm. Make yourself a board of reason and use it every day. It's a great tool. These are my reasons. These are my reasons. Here are my reasons. Work at a pace at which you feel safe. If you don't feel safe, change your pace. Watch out for yourself and watch out for your buddies. You can help your buddy do the job, or you can help your buddy go to the hospital. Take action when you see a situation developing that you think is simply not safe. And when we say take action, we mean take action. You have stop work authority, and we expect you to stop work when you believe that progressing with that work is not safe. It's as simple as that. Remember, you have ownership, you have accountability. Safety isn't something that is handed off to a boss or to a supervisor or anyone else for that matter. It is something that every single one of us is responsible for maintaining. I don't care if you work in the office, in the galley, on the deck, in the wheelhouse, or in the engine room. I don't care where you fall in the organization chart. You are authorized. You have the power. You have the responsibility to ensure that you and everyone around you works safely. It is unacceptable that anyone gets hurt. I wish that I could deliver this message to you personally. But just because I haven't been able to do that doesn't mean that I don't care about your safety. On the contrary, I do. I truly care about your health and well-being. Please don't ever doubt that. We're all in this together. You're not just a name on a paycheck, you are the company. You are the lifeblood of the company. So please, remember my Goal Zero pledge to you and to Shell. And remember your action items. Plan your work and work your plan. Make yourself a board of reason and look at it every day. Work at a pace at which you feel safe. Watch out for each other and stop work that you think is not safe. Thanks for listening, and I hope there's no confusion about Goal Zero. No harm to people, no harm to environment. If you think about nothing else today, please think about that. Então, para acidente não há meta, né? É sempre zero. Eu quis trazer o Mr. Gary para
provar para vocês que ele está te dando suporte para isso. Então, se você pensar que tem alguma coisa errada, pare o trabalho. A gente precisa fazer o alinhamento das políticas sempre, né? Aí que a gente aplica a melhoria contínua. A gente está sempre checando, né, o que a gente tem nos procedimentos, alinhando com as novas legislações, com o que vocês trazem para a gente, com os acidentes, com tudo. E isso a gente faz o PDCA rodar. Eu tenho um outro vídeo sobre liderança que fala de uma pessoa muito comum para todo mundo aqui. E eu acho que vocês vão se identificar muito com esse vídeo, ele é bem bacana. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si.
Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja, isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como o sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia.
Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro, com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Então, a gente precisa mudar essa cultura toda. E a gente tem aqui uma pesquisa com vocês, é a hora que a gente vai usar o celular. Eu preciso que vocês entrem nesse site, www.mente.com. Em uma única palavra, o que significa liderança para vocês. Aí aqui vai aparecer a quantidade de pessoas embaixo que está participando e o que vocês estão colocando. Bom, muito obrigada por ter participado e eu esperava boas respostas como vieram. Todo o fórum foi configurado num conceito de liderança? Que líder é aquele que vê mais que os outros, além dos outros e antes com os outros. Ele está todo o nosso fórum formatado nisso. Em uma única palavra, Nabran, eu quero saber a tua opinião sobre a liderança. O código é 834203. Acho que já dá para ter uma ideia, né? Que é o que a gente está tentando passar hoje, que a gente dá o apoio para vocês. Nós somos parceiros, trabalhamos juntos e vamos renovar, vamos mudar a cultura dessa empresa. Todo mundo falou sobre BBS aqui. O que a gente quer explicar sobre isso? Que a gente tem uma pirâmide, na verdade, ela é muito maior do que isso, mas só para vocês passar esse conceito para vocês, que 1 segundo a gente muda de desvio para incidente, 1 segundo a gente muda de incidente para acidente e 1 segundo a gente muda para um acidente fatal. A melhor forma de se evitar é parando no desvio. Que a gente faz o BBS. Então, quanto mais BBS vocês fizerem, menos acidentes. Já é comprovado que a gente não vai ter. Tem uma outra coisa que eu falo bastante, que a gente conversa bastante, principalmente com os barcos que eu trabalho, que a gente fala da JSA. E a gente precisa entender o porquê da JSA, né? Porquê da análise de risco, na verdade, agora ela chama análise de risco. A gente tem 2 parâmetros para ver. Um é o perigo e o outro é o risco. E o perigo a gente consegue observar, identificar. O risco a gente tem que gerenciar, porque ele já existe. E vocês estão num ambiente de risco o tempo inteiro. Então, se a gente não tomar essa consciência que a gente tem que gerenciar isso, a gente vai ter um problema. E como é que a gente analisa, né, esses riscos? Algo pode dar errado, a gente precisa analisar isso, né? Analisar as causas, as possíveis causas, e estudar as frequências, as severidades, isso tudo é parte da avaliação. E depois tratar tudo isso para que a gente mitigue os erros.
os riscos. É isso que a gente faz na JSA. E como lições aprendidas, eu coloquei esse slide para lembrar que é sempre que a gente tiver uma JSA e tiver lições aprendidas, fazer a experiência de transferência, para ver essa troca entre nós, entre todo mundo, e passar para a frota inteira. Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, a lição aprendida de um pode ser a lição aprendida do outro. Então, quando a gente faz a experiência de transferências, a gente faz essa troca de informação. E como é que a gente tem feito esse monitoramento? As provas, né, de NR que a gente tem feito nesse momento é para ver a parte de conhecimento que foi aplicado da NR, né? E não julgar a pessoa se você sabe mais ou menos do que ninguém. A gente não está lá para isso. Está para avaliar o curso, se ele foi legal, se ele foi bacana, se ele trouxe conhecimento para vocês. É por isso que a gente pede tanto, não colhe na prova, me ajuda. Não faça a prova em conjunto, porque assim a gente não consegue ter. Um sabe mais do que o outro. Mas talvez a forma como eu passo conhecimento para o imediato é diferente da que eu passo para o comandante, que eu passo para o chefe, que eu passo para os marinheiros. A gente fala em linguagens diferentes. Então, talvez eu tenha que mudar a minha linguagem, né? A gente faz os monitoramentos, as PT Blitz, que a gente está sempre entrando no sistema e verificando se a JSA, PT... Então, por isso que a gente pede tanto, escaneie a documentação, coloque dentro do sistema, porque é por ali que a gente consegue ver. A gente consegue analisar antes do cliente a bordo e ver o erro, antes do Ministério do Trabalho ir a bordo e ver o erro, antes de ABS ir a bordo e ver o erro. A gente quer se antecipar. Então, quando vocês quebram um pedaço e não colocam a documentação dentro do UNICI, escaneada, a gente também não consegue ajudar vocês a analisar. É por isso que a gente insiste tanto, coloque a documentação, a gente analisa, e quando a gente critica, a gente não critica a pessoa, o barco, a gente quer criticar o trabalho para que ele seja bem feito e perfeito, né? A gente teve, os técnicos de segurança têm sido mandados para bordo para o tempo inteiro ajudar vocês com a confecção das ferramentas de HSE, que antes a gente não tinha tanta essa frequência, agora a gente tem, principalmente nos Petrobras, que eles são obrigados a estar lá em trabalho quente, espaço confinado, em altura, o tempo inteiro. E isso tudo vai fazer um processo seguro, que é isso que a gente espera, porque NR 33, 34, 35 não existe à toa, se ela está ali porque ela tem um motivo, né? De deixar vocês mais seguros, que o Duplan falou 500 vezes, que no passado a gente não tinha nada disso. Tudo bem, aumentou a documentação, aumentou a papelada, mas não é a gente que está criando, não é a ABRAM que está criando. Isso tudo vem de legislação que a gente precisa cumprir. Então, a gente não tem muito como fugir de tudo isso. A legislação de NR. A gente tem muita coisa aqui para falar sobre cada uma delas. Eu vou começar, se não me engano, é pela 33. Isso, pode passar. Botei uma foto bonita do Alan de Fomos. Aí alguns vão falar, você está puxando o saco? O que lidera, né, os acidentes é por asfixia. Eu tenho uma série de dados aqui, no 85% os supervisores estavam presentes, 60% das fatalidades ocorrem durante o resgate, e eu tenho os principais aqui. 0 não usaram os procedimentos de segurança. A gente tem procedimento para ser usado. 0 tinha um plano de resgate. 0 dos ambientes foram testados antes de entrar. 0 dos espaços foram ventilados. Então, assim, alguns controles foram feitos. O que falhou nisso tudo? Né? A gente já tem todos esses controles, e a ABRAM é muito... a ABRAM, a Shoeste, a gente tem esse controle muito profundo, né? Vocês não têm permissão para entrar em espaço confinado, mas vocês têm que garantir que quem vai entrar está seguro. E a gente tem uma série de certificados que vocês precisam... colocar, entender, né, degustar isso na cabeça de vocês, para que faça essa seleção. A gente vai ter... vou começar aqui pelo ASO. ASO com apto para espaço confinado, validade de 1 ano. NR 34 admissional. Isso é básico para quase todos os serviços que são executados a bordo. São 6 horas e renovação, capacitação periódica. Certificado de entrada trabalhador, executante vigia, são todos os 16 horas, também são renovados anualmente. Certificado de supervisor de espaço confinado, 40 horas, também são renovados anualmente.
Certificado de resgate em espaço confinado, também tem, 8 horas. Certificado dos equipamentos, a gente vai ter a calibração do multigás, bump test, equipamentos elétricos intrinsecamente seguros e uma série de outros certificados. E todos esses certificados precisam estar ter o conteúdo programático, a assinatura do instrutor e um responsável técnico. Sempre lembre disso. Todos os certificados que se não tiver o responsável técnico, tem alguma coisa errada. Alguém tem que se responsabilizar por esse treinamento que ele foi bem dado. E as ferramentas de HSE? A gente vai ter uma série delas ali. A APR, Análise Preliminar de Risco, isso a gente, na verdade, tinha a JSA, tem uma desmembrada, a APR é feito no ambiente, a JSA, né? E as duas acabam se juntando para fazer uma análise de risco perfeita. A PET, que é a permissão de entrada, PT geral, ou se vai ter um trabalho quente, PT de trabalho quente, depende do serviço que vai ser executado a bordo. O COL, que é onde a gente vai guardar toda essa documentação, o controle de acesso de quem está entrando no espaço confinado, o plano de resgate, caso ele se acidente lá dentro, e o simulado de resgate em emergência. Isso tudo aqui eu coloquei os formulários e onde eles estão, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando isso para bordo também para facilitar, num PDF. Trabalho quente. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Por isso que existe NR34. Vamos pensar antes no risco, né? Os acidentes podem acontecer por vários motivos, né? Espaços fechados, você não pensar que no tanque do lado tem algo inflamável, ou eu já vi carregamento de diesel e soldar do lado, né? Tem uma série de exemplos que a gente pode dar do dia a dia de vocês. E os potenciais riscos, queimadura, explosões, lesões de ruído, a UV, né, da solda. E os documentos para isso? ASO, né, com validade de 1 ano, certificado admissional de novo, certificado de observador de trabalho quente, 8 horas. Então, assim, tem uma pessoa trabalhando, tem que ter alguém observando ele. E não ter um observador para vários serviços que estão acontecendo a bordo. Lembre-se disso, que isso acontece às vezes. Eles querem ter um observador para 4 pontos de solda. Não, para um trabalho, um observador. Outro trabalho, outro observador. E o básico de trabalhar quente, que no total são 20 horas, mas aí depende da categoria do que ele vai fazer. Tá? De novo, certificados com carga horária, conteúdo programático, responsável técnico, assinatura do instrutor, tudo isso. E as ferramentas de HSE? A PR, né, vai ser básica para tudo, JSA também, a PT específica de trabalho quente e o COL para guardar toda essa informação, que vai ser a numeração dos documentos. Pode. Movimentação de carga. Tem um vídeo bonitinho aqui, acho que muitos já viram, esse vídeo andou rolando. Mas, assim, tudo o que não se faz, o que não se deve fazer, está nesse vídeo. Ai, sai da frente. Ops. Ai. Oi? Essa é a melhor parte agora. Tudo que não se pode fazer, correto? Não pode ficar debaixo da carga, passar por cima da carga, né? E os nossos principais riscos? A gente vai ter as cargas inadequadas, SWL inadequado, os acessórios da carga mal inspecionados, não estavam de acordo.
eu vejo vocês fazendo isso o tempo inteiro, né? Mandando para a gente, eu fiz um stop work porque a cinta não está legal, não pedi para trocar. Você deu um exemplo hoje também, né? E pode passar. E os documentos? A ASO, apto, com validade de 1 ano, a NR 34 admissional, 34 de movimentação de carga, que são 20 horas e ele não tem validade, e o operador de guindaste, que também são 20 horas e ele não tem validade. Todos com conteúdo programático, responsável técnico. Tananana. E as ferramentas de HSE? APR, JSA, PT geral. Só que lembrar que no call, quando a gente for fazer, antigamente a gente tinha aquele Rigger checklist, né? O laranjinha. Aí a gente adicionou no call. Então, para aparecer os itens do Rigger checklist, vocês precisam clicar em içamento. Se não clicar em içamento, não aparece aquela parte e você não vai fazer o Rigger checklist, tá? Lembrem-se disso. E trabalhar a altura. A gente tem que... a segunda maior causa no mundo é trabalho em altura. Todo mundo já teve algum episódio de trabalho à altura, de queda, de cair de algum lugar, de tropeçar, tá, né? E os documentos? A ASO com apto 1 ano, novamente, NR 34 admissional, NR 35 para trabalho em altura e certificados de resgate, eles terão que ser treinados o instrutor, né, é IRATA nível 1, e são 32 horas. E a gente precisa fazer. As ferramentas de HSE, APR, JSA, PT específica de trabalho em altura, o COL, o plano de resgate e o simulado de emergência. Bom, agora, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer saber sobre algum documento específico? Bom dia, meu nome é Felipe, sou chefe de máquinas do Brantitan. Já estou na empresa desde março de 2003, para 16 anos. Logicamente que a gente, nesse período todo, tem passado por muita mudança e são outros tempos. E tem adequação. Mas nós sabemos também que a gente sofre pressão de todos os lados. Então, é muito bom esse seminário para saber desse feedback de como a gente deve se comportar, porque, na prática, muitas vezes, a embarcação vem para o porto com um tempo curto de período, de tempo, para fazer tudo que tem que fazer. E tem que aproveitar esse tempo para realmente fazer as manutenções, reparos e tudo mais. O que acontece? Muitas vezes tem muita oficina vindo a bordo. Nós temos que dar o suporte necessário e muitas vezes não é possível, porque tem todo um trabalho para fazer com várias oficinas a bordo. Como o Fábio falou ali na questão, tem que ter um observador, nós estamos ali, não temos autorização para muita coisa, mas temos que estar dando suporte. Então, esse respaldo é importante porque tem que fazer de acordo com a segurança. Então, a partir disso de agora, então, independente do tempo do porto, o que tem que ser feito, vai ter que ser feito de acordo com a segurança. Então, a pressão existe, porque o tempo é curto, o cliente quer o barco de volta e tem que aproveitar o tempo. Então, esse suporte é interessante e vamos ter que se adequar se der para fazer, deu para fazer. Se não der para fazer, não vai ser feito. A gente precisa trabalhar em conjunto com operações para o tempo inteiro a gente ter esse planejamento. Se a gente conseguir planejar melhor, tudo que vai acontecer a bordo vai facilitar a vida de vocês. Quando fala em planejamento hoje, a gente precisa pensar na interdependência. Planejamento a bordo, sim. Agora, a gente vai ter que trabalhar sempre junto. Informando para a embarcação, como o chefe bem colocou, com antecedência, o que a gente vai ter de oficina no Porticol, quais são os trabalhos que vão ser realizados, porque, a partir desse momento, tem chance do chefe chegar e sentar com o comandante e planejar o trabalho a bordo, antes de chegar no porto. Ele consegue adiantar esse planejamento. Então, a gente vai precisar trabalhar mais do que nunca essa interdependência. A embarcação sabendo o que está planejado para o porto, o pessoal de operações, de manutenção, deixando a embarcação sempre muito em linha com o que vai acontecer durante o Porticol e conseguir planejar o máximo possível.
Nossa atividade tem muita exceção, nossa atividade tem muita coisa que acontece. Pode ser, mas então vamos fazer o seguinte, vamos tentar, na verdade, garantir que a gente vai planejar tudo que é possível antecipar e deixar, na verdade, a exceção como exceção sempre. Porque se a gente, na verdade, não fizer isso, aí realmente a gente não consegue ter nenhum tipo de planejamento a bordo. Mais do que nunca, vai ser muito importante. A embarcação dando feedback para operações e para manutenção do que ela precisa no portcall, o que é importante para ela, manutenção e operação, na verdade, dando esse feedback. Olha, o que eu consigo colocar de oficina nesse portcall e a previsão de chegada, quais os trabalhos que vão ser realizados, alinhar isso com vocês, quais são as prioridades para vocês fazerem com segurança e dentro de um planejamento, como o Thiago falou, investindo o planejamento no tempo de execução. Isso vai ser muito importante de agora em diante. Bom dia, eu sou Iranil, do lado do Blue Marlin, chefe de máquinas. Tenho uma dúvida com relação ao call. Se todas as PTs precisam fazer esse call. Precisa. Precisa? Porque é ali que a gente vai armazenar e é ele que a gente vai usar o número dele como o número da PT, ele é base para tudo. Então, além de ser o pre-job, né? Ele tem as informações do pre-job e tudo é armazenado ali dentro. Então, a gente precisa abrir sim. E com relação às terceirizadas, sempre vai fazer trabalho, tipo assim, trabalho com energia e terceirizado ao mesmo tempo, vai fazer dois tipos de PT, no caso? Não entendi. Como assim? Tipo assim, uma terceirizada vai fazer um trabalho a quente. Ou perto de energia, no caso, mecânica, né, hidráulica. Aí eu teria que fazer 2 PTs, no caso. Isso, 2 PTs. Terceirizada, né? Igual o caso do espaço confinado. Quando a gente tem trabalho a quente, a gente faz a de trabalho a quente e a do espaço confinado. Se você vai só limpar, a gente faz só de limpeza, a PT geral, e vai fazer a do espaço confinado. Então, depende das operações que você vai fazer. Se tiver 2 trabalhos, né, vai abrir 2 PTs. Tá, ok, obrigado. Não é nada. No começo do evento, todo mundo da Bram se apresentou. Tem uma pessoa que está aqui há mais que 10 anos, se não me engano. Ele está afastado hoje em dia por causas pessoais. Mas gostaria, se ela tem energia, para se levantar e se apresentar rapidinho. Sim. Pessoal, bom dia. Vou ser um pouco breve, tá? Sou Arthur Aguiar, sou gerente de SMS da base de Guaxindiba. Já estou há 11 anos na companhia. É uma honra eu estar aqui. Eu estou afastado desde outubro do ano passado por problemas de saúde. Eu acho que é a oportunidade que eu tenho que falar e passar para vocês, porque eu tenho grandes amigos na companhia, fiz grandes amigos. Eu cheguei na companhia, eram 12 barcos, 450 empregados, offshore, 13 mais ou menos, e com uma perspectiva muito grande de crescimento. Deixei minha família no Rio, passei 3 anos morando em Rio das Ostras, acreditando na empresa. Eu acho que estou hoje na companhia porque eu acredito nela, tenho orgulho de trabalhar dentro da companhia. Tá? E eu vejo várias carinhas aqui também da antiga, amigos comandantes, chefes, imediato, guarnição, mandaram o zap para mim quando eu caí doente, quando descobriu a minha doença. Eu tive que fazer uma cirurgia de intestino, fiquei praticamente em outubro, minha vida mudou muito, e nessa cirurgia, infelizmente, eu tive um câncer de intestino. Tá? E a cirurgia foi uma cirurgia pesada. Eu até brinco, a minha diferença entre Bolsonaro, né, e eu não botei a bolsa de colonoscopia, né, mas foi uma cirurgia de entre 4 a 5 horas. E, graças a Deus, foi uma cirurgia boa. Estou me recuperando, estou de licença ainda. Agradeço a diretoria da Bram por me apoiar, meus amigos de trabalho, do departamento, de outros departamentos também. Tá? Aos comandantes, aos chefes, ao de imediato, que mandaram mensagem para mim de força, porque a gente se apega muito a essas... A gente... Eu até estava pensando com um grupo de gerentes ali fora,
que quando a gente não espera nunca acontecer com a gente. Eu tinha uma vida excelente, alimentação super saudável, não bebia, não fumo e, infelizmente, tive que cair doente por uma questão de achando que era uma hérnia umbilical e não era. Quando eu parei no hospital, fiquei internado e ali foi uma investigação. Estou na segunda sessão de quimioterapia. Para mim estar aqui hoje, muito difícil, que eu tirei a bolsa, que, na verdade, eu tenho catéter, o protocolo é pelo catéter, e faz a cirurgia, né, e coloca... são 3 dias de quimioterapia, meu protocolo. Eu vim aqui dar esse abraço a vocês, tá? Agradecer a palavra do nosso diretor que me passou, isso aí não foi nada planejado, pelo contrário, foi até surpresa, eu tinha saído e voltei. E a gente aproveitar esse momento para refletir, liderança, eu sempre conversei com vocês a bordo, com todos, respeitando desde o taifeiro ao comandante, cada um é responsável pelo seu local de trabalho. Sua liderança a bordo é muito importante. Acho que não só a bordo, né? Em casa também. Então, quando essa doença veio, me fez refletir muitas coisas. E tem que se apegar muito à família, aos amigos. E nós somos uma família. Vocês passam 28 dias embarcado, 28 dias em casa. Se você contar esse tempo, são 6 meses longe da família. Então, valorize a família, valorize o colega de trabalho, valorize a nossa liderança, valorize quem trabalha, valorize a segurança a bordo. Isso só temos que buscar bons resultados, tá? Muito obrigado. Obrigado pela palavra aí. Um abraço, senhor.